Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Pessoal, o passeio desse final de semana é a Serra Caminho do Mar. A gente vai fazer a subida da Serra Caminho do Mar, a tal famosa aí Estrada de Santos, cantada pela música do Roberto Carlos aí tantas vezes. Vamos ver como é que foi esse passeio? Passeio de 30 de julho de 2022 foi aí com a equipe do Motor Road. Motor Road faz exploração turística do Parque Caminhos do Mar, e aí uma vez por mês você pode comprar o ingresso pela internet. Vou deixar o link no descritivo desse vídeo. Você pode comprar com antecedência o ingresso pela internet, e aí você se dirige até o ponto de encontro em Cubatão e você pode subir a Estrada Caminhos do Mar. Essa estrada é a primeira estrada pavimentada da América Latina. E aí você sobe, tem 3 pontos de paradas dessa estrada, e ao final tem aí um encontro final aí com banda de rock, food truck, food shop. É bem legal, é um passeio muito gostoso e uma paisagem muito bonita. A gente ainda foi agraciado aí com um dia muito legal. Vamos ver mais detalhes. O ingresso para o piloto foi em torno de R$60, para a garupa foi na faixa de R$40. Esses valores de ingresso eles variam de acordo com a antecedência que você compra, porque eles vão soltando via lote. Passeio super gostoso aí para quem está em São Paulo. Jogo rápido, a gente rodou aí na faixa dos seus 130 quilômetros, bem tranquilo mesmo, saindo da zona leste de São Paulo, pegando aí Rodoanel, desci pela Imigrantes por opção, e depois subimos aí pela Caminho do Mar. Bom dia, muito obrigado pela presença de todos, em nome da Motor Road, em nome da Parquetur. A gente está muito contente com todo mundo que tem vindo prestigiar o evento. Essa já é quase um ano de operação, é a 11ª subida que a gente faz, e é um prazer ter todos vocês aqui. Eu vou passar algumas informações sobre segurança na estrada para subida, ok? Primeira coisa é o seguinte, vocês vão perceber que o piso não é asfalto, é concreto. O concreto tem uma aderência bem diferente, tá? Ele é mais escorregadio porque é pedrinha, primeiro que ele não é liso por causa das pedras, segundo que as próprias pedras escorregam um pouco. Como choveu ontem, a pista está úmida, então cuidado na subida. Vocês vão fazer, a subida tem 8,5 km, ok? Vocês vão fazer essa subida em aproximadamente 1 hora com 3 paradas. 2 paradas que vocês vão fazer obrigatória oficialmente e uma opcional, tá? Primeira parada vai ser no Rancho da Maioridade, que é um casarão de pedra que tem no meio da subida, ok? Com uma vista linda para o litoral. Segunda parada, a Curva do Ol, que é praticamente o mirante da serra, e está uma vista maravilhosa. Agora tem um pouco de nuvem, mas está ainda assim, tenho certeza que está linda. A gente fez o check-in de manhã na descida para poder ver a estrada, estava fantástica a vista. Terceira parada opcional, no pouso de Paranapiacaba, ok? Que é um segundo casarão de pedra que tem no final da subida. Nos 3 locais tem monitores do parque para contar a história desses monumentos, contar a história da estrada, que tem muita informação aqui, é rico de história esse local. Eu me chamo Mayara, eu faço parte da equipe de monitoria do parque. Vou começar falando para vocês sobre a estrada. Essa estrada de concreto armado, ela é a primeira revestida com concreto armado da América Latina. De 1920, entregue por completo em 1926. Então essa estrada ela é histórica para a era automobilística, tá? Pela estrada, lá em 1846, passou Dom Pedro II. Pela calçada do Lorena, em 1822. No 7 de setembro, passou Dom Pedro I para dar o famoso grito da independência. Os monumentos são de 1922, foram erguidos para homenagear o centenário da independência do Brasil. Então, esse ano é o bicentenário da independência e o centenário dos monumentos. Vai ter bastante evento aqui em comemoração, se vocês quiserem voltar depois com moto ou fazer o passeio a pé, tá feito o convite, tá bom?
Bruno, sou monitor aqui do parque. Vou explicar para vocês aqui os monumentos, os dois que vocês passaram, né? Vocês passaram pelo padrão do Lorena aqui embaixo, que todos os monumentos são de 1922, idealizados por Washington Luiz, que ele era presidente do estado, na época não era governador, era presidente. Então ele, em 22, quando fez o centenário da independência, foi construído os monumentos. O primeiro monumento aqui embaixo é o padrão do Lorena, foi construído em homenagem a Bernardo José Maria de Lorena, governador da capitania de São Paulo, entre 1788 e 1798. A calçada do Lorena é de 1792, por onde Dom Pedro I passou, lá em 7 de setembro de 1822, com dor de barriga, sobre uma mula, porque não subia de cavalo de jeito nenhum essa calçada aí. E aí ele foi até o Ipiranga lá e deu o grito de independência. Ele estava em Santos, aguardando o que ia ser feito no Brasil, se ia entrar em independência ou não. E aí ele recebeu a documentação, que a Imperatriz já tinha até assinado a independência, né? Então aí ele retornou para São Paulo de Piratininga para dar o grito da independência. Esse rancho é o rancho da maioridade. Ele tem esse nome devido à rodovia, a estrada que chamava Estrada da Maioridade, lá em 1841, porque em 1840 Dom Pedro II deu o golpe da maioridade. Era para ele assumir com 15 anos, ele deu o golpe e assumiu com 14 anos, porque o Brasil estava cheio de revoltas por aí, então ele assumiu para apaziguar o ânimo da população. Essa casa representa o Império, representa os portugueses, porém eles foram feitos em São Paulo. Tem a coroa portuguesa lá no alto. Esse painel aqui na frente, ele representa os governantes da época que ajudaram na construção da rodovia. Tem Dom Pedro II, é o primeiro personagem lá do lado esquerdo. É todo pintado à mão esses azulejos, com exceção desses iguaizinhos que eram carimbos, né? Infelizmente esse painel da frente não é original. Em 65, um professor doutor da USP estava descendo aqui a rodovia. Ele estava lutando pelo tombamento da rodovia. Ele estava passando aqui de carro. Tinha um cidadão, pedreiro, com a marreta, quebrando azulejo. Aí ele parou, mas o que está acontecendo? Tá velho, vamos trocar. Então ele não é original. Não sabemos se todo ele ou parte dele, mas pelo menos alguma coisa aí, uma parte dele não é original. Essa casa foi construída lá em 22 para ser uma oficina mecânica. Aqui na parte de baixo tem uma garagem de pedra, que era onde era a oficina. Os carros de 22, de manivela, eram fracos, subia, fervia. O pessoal parava aqui para colocar água no radiador, para esfriar o motor, para beber água. Quem tinha carro, tinha dinheiro. Tinha um quarto em cima para quem queria se hospedar na parte da noite. Era individual ou casal. Tem banheira lá em cima, o banheiro. Em 1864, ela passou a se chamar Estrada do Vergueiro. Quem é de São Bernardo, a Rua Vergueiro, Senador Vergueiro em São Bernardo, é parte dessa rodovia. O paredão de pedra aqui embaixo, esse aqui de cima, remonta a 1864. E em 1913 ela passa a se chamar Caminho do Mar. Vocês viram o trecho de pedra que tem ali na rodovia, aqui na curva de baixo? Aquilo ali é remanescente de 1913, é para lembrar como era a rodovia naquela época. Era muito escorregadio. Em 26 foi entregue a primeira rodovia paulista e a primeira da América Latina concretada. Em 47, quando a Anchieta foi inaugurada, em 53 a segunda Anchieta, aqui caiu em desuso, virou praticamente uma estrada secundária de manutenção das rodovias, caiu em abandono. Em 72 foi tombado os 7 monumentos, a estrada e a calçada do Lorena. Então são 9 monumentos tombados. O passeio da Serra Caminho do Mar é feito numa velocidade de 30 km por hora, justamente por uma questão de segurança. As imagens aqui, alguns trechos delas, dão um pouquinho acelerada, mas na verdade a velocidade é de bastante contemplação. O passeio vale muito a pena ser feito, as paisagens são incríveis, você vê ao longo do processo de subida, você vê diversos bicos d'água e você consegue também ir visualizando no caminho toda a baixada. Então realmente é um passeio muito legal. A dica aqui é estar bem atento à questão da previsão do tempo para procurar pegar um dia bem aberto, né? A época do inverno para esse tipo de passeio ela é melhor porque tende a ter o céu mais limpo. Outra dica também
é que a subida ela começa a sair de lotes de moto, de 50 e 50 motos, das 9 até 1 hora da tarde. Mas o ideal é que você não chegue muito cedo lá, justamente para o tempo abrir, né? Nós fizemos a subida aí por volta das 11 horas da manhã e foi muito legal. O passeio ele demora em torno de 1 hora de subida de moto, com os 3 pontos de parada, então vale muito a pena. No final, você tem lá o food truck, você tem lá o shop truck e os lanches a preço normal de hamburgueria, os lanches gostosos, e você pode lá também curtir a banda de rock, já tá o acesso liberado para você. Vale muito a pena. Tem gente que mete a boca, poxa, mas vou pagar só para subir a estrada de Santos, né? Vou ter que gastar essa graninha aí, esses R$100 para subir, só para passar na estrada. Não é só para você pagar só para subir a estrada, é para ter a infraestrutura que essa equipe monta, com toda a segurança, uma curtição também com uma banda de rock. Sinceramente, valeu muito a pena esse passeio. Recomendo sim. Em 22 ela funcionou um restaurante. Então, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade frequentaram essa casa. Provavelmente até setembro vai estar pronto, tá? Outra coisa interessante, o pessoal fala muito da história da Marquesa de Santos com Dom Pedro, né? É lenda, né? É lenda porque os monumentos é de 1922. Vocês encontrariam algum lugar dessa caminhada, mas não foi aqui. Eles morreram bem antes disso aí. Então, o pessoal passaram a vida toda contando essa história da Marquesa de Santos com Dom Pedro, tá? Lembrando, essas casas aqui, para subir e descer a serra é muito complicado. A Anchieta é de 1947. A Estrada Velha ela fechou em 1985. A Estrada Velha é o primeiro pavimento de concreto da América Latina. Esse percurso que vocês estão fazendo aqui, tá? Então, se não ver um pouco mais da frente, o asfalto já vai mudar. Mas esse pedaço de 8 km aqui, na verdade, começou a construção em 1920 e em 22 esse primeiro pavimento. Antes disso aí, calçada de macadame do século 20. Vocês passaram ali pelo Padrão Lorena, viu uns lápis no chão. Esse pavimento era daquele jeito, tá? E aí, Mequinhadas era o nome de engenheiro escocês. O pessoal não sabia pronunciar o nome, deu uma brasileirada, ficou macadame, ficou tudo certo. Mas esse é o pavimento anterior. Antes dele, 1507, isso aqui foi aberto como picada. E aí o que acontece? Para subir a serra, você já vê que é complicado. Aí inaugurou o quê? Só mula subia. Só mula, mas não foi nessa parte aqui. Calçada do Lorena, a data do século XVIII, de 1792. Pedras irregulares. Então saía aqui, que era a cidade de Santos, né, que era a Ilha de São Vicente, depois cidade de Santos para transporte de mercadoria. Para sair da área portuária até da planície para o Planalto. Pela calçada do Lorena, que dá mais ou menos uns 4 km. No dia que vocês quiserem fazer atividade no parque, ele funciona então de quarta a domingo, das 8 às 5, tá? Os ingressos têm um valor de R$40. E aí, pessoal, estão gostando do conteúdo? Aproveita então para se inscrever no canal, ativar sininho, deixar comentário, fazer reels, verificar o Instagram, divulgar para a gente nas redes sociais. Na tela que vocês estão vendo agora, aparece aí o QR Code que direciona vocês para o grupo Viagem na Moto. Então venha fazer parte com a gente. Nos comentários desse vídeo também vai ter o link para você poder acessar essa comunidade no Facebook.